Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você, procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, seja muito bem-vindo ao RDTV. Aqui nos nossos estúdios está a única representante feminina na Assembleia Legislativa e também uma das deputadas mais jovens do Brasil. Eu estou falando da deputada Janaína Rivas, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Eu quero agradecer mais uma vez o RDTV pela oportunidade. Muito bom a gente estar aqui para poder passar limpo um pouquinho aí do meu mandato. Por falar em mandato, no início ali dos seus trabalhos na Assembleia, deputada, a senhora teve alguns embates com seus colegas, que insistiam em compará-la com seu pai, deputado Riva, que foi presidente da Assembleia, inclusive, cobrando, inclusive, da senhora algumas ações que, no caso, ele teria que responder. Como é que está esse relacionamento com os colegas? Isso mudou um pouco? Ah, mudou completamente, né? Hoje, lá dentro da Assembleia, isso é assunto superado, sabe? E é muito importante porque eu tinha expectativa e eu pensava desde o início que isso aconteceria. É lógico, é natural, né? Até por ser filha e a nossa ligação, que é uma ligação realmente muito forte. Então, os deputados tinham essa visão, né? Eu acompanhava meu pai desde pequena, sempre gostei de política. Então, eles tinham realmente essa visão. Só que acontece que eu assumi em uma condição totalmente adversa do meu pai, né? É deputada de oposição. Meu pai nunca foi deputado de oposição, nunca. E meu pai sempre foi situação, sempre foi base de governo. Então, eu assumi e comecei e eu pensava sempre, né? Eu falava, não, eu tenho que mudar a visão dessas pessoas. Elas têm que ver que aqui existe uma pessoa, não é porque eu sou mulher, porque eu sou jovem, que eu tenho que ser submissa à vontade do meu pai ou à vontade de quem quer que seja, né? Eu estou aqui para representar aqueles que me elegeram e expor também a minha opinião, né? E demorou um pouquinho, mas hoje isso já é consenso dentro da Assembleia e eu já sinto até dos meus colegas um certo respeito e até admiração à minha postura, porque no momento que nós precisamos travar embates internos entre nós, eles aconteceram e foram extremamente intensos, né, como foi o caso, por exemplo, do deputado Taborelli, que hoje é meu amigo e aliado, sabe, dificilmente lá tem um debate na Assembleia que o Taborelli não está do meu lado, o que nós não estamos juntos, até porque nós temos algumas questões que nós somos extremamente parecidos e temos algumas também que nós somos totalmente diferentes. Então, o parlamento é isso, né? E hoje os deputados já respeitam essa minha opinião. Às vezes, é lógico, eles falam, mas seu pai votou diferente e tal, dessa forma, mas eu sou bem contundente. Quando eu vou à tribuna, eu falo, mas isso é problema dele. Era quando ele era deputado e era a opinião dele. Eu tenho a minha opinião própria, os momentos são outros, etc. Porque realmente são. Né? Nós vivemos agora um momento completamente diferente do que 20 anos atrás, quando meu pai era deputado. Deputada, nós, como eu disse no início, a senhora é a única representante feminina ali na Assembleia. É assunto nas mídias sociais, o evento, o assunto, né, o que ocorreu no Rio, com o suposto estupro coletivo e tudo mais, e que tem gerado uma série de polêmicas, mas tem chamado também a atenção de todos acerca de como a sociedade tem tratado suas mulheres. Então, eu quero perguntar para a senhora, nesse seu mandato, tem alguma política ou algum projeto desenvolvido que proteja um pouco mais essas mulheres? Ana, bom, primeiro, é importantíssima essa colocação que você fez, porque uma das minhas preocupações é como as mulheres tratam as mulheres, sabe? A minha maior preocupação é o posicionamento de algumas mulheres com relação às outras, né? Eu, nessa questão, por exemplo, do estupro coletivo, eu acompanhei e me chocava ver alguns comentários de mulheres mesmo, dizendo que pelo comportamento da vítima, ou pela forma que ela se portava, que ela era uma pessoa que se compatibilizava com essa questão de sexo grupal e etc e tal, que por isso o que lhe havia acontecido ou era merecido, ou ela procurou essa situação. E isso me chocou muito, sabe por quê, Ana? Porque o que eu sinto dentro da Assembleia, e essa questão de gênero, muitas vezes eu até evito falar dela dentro da Assembleia, porque eu não me sinto inferior aos meus colegas, sabe? Nunca me senti.
Agora é o contrário, eu sinto que algumas mulheres e alguns homens ainda têm essa visão arcaica, né, de que nós mulheres temos alguma inferioridade com relação aos homens. O que eu acho assim, uma falta de bom senso enorme. Então me assusta ainda ver o posicionamento das mulheres. Para você ter uma ideia, nesse meu mandato, por exemplo, recentemente eu tive que trocar o meu número de telefone, porque eu não me lembro se foi algum site que divulgou, alguma conversa de grupo de WhatsApp, etc., que eu estava, e lá tinha o meu número de telefone. E a quantidade de homens que me adicionaram em grupos de amigos, etc. e tal, e eu logo que entrei, eu já me posicionei, falei, olha, isso é crime, etc., eu não quero permanecer no grupo, estou saindo, se me adicionarem de novo, eu vou acioná-lo judicialmente. Infelizmente, a gente chega a esse ponto de ter que recorrer à justiça ainda, entendeu? Porque as pessoas têm a visão que por ser uma mulher bonita, por ser uma mulher jovem, por ser uma mulher que tem a vida completamente exposta, que isso eu tenho desde novinha, e é uma coisa que eu gosto realmente, eu gosto de compartilhar meu dia a dia, eu gosto de postar no Instagram, no Snapchat, porque eu gosto que as pessoas vejam que eu sou gente como elas também, que eu faço tudo que elas fazem. Eu saio, eu me divirto, eu sou mãe solteira, eu tenho 2 filhos, e no momento que eu posso estar junto com meus filhos, eu faço tarefa com eles, eu estou na Assembleia, eu estou brigando lá dentro da Assembleia. Então, assim, parece que as pessoas ainda não se atentaram, que nós vivemos outra realidade. E nós, de submissa, nós não temos absolutamente nada. E me decepciona muito a postura de algumas mulheres que ainda têm essa visão. Quer dizer que pela roupa que eu uso, pelo meu decote, pelo meu tom de cabelo, pela forma de eu me portar, eu mereço ser estuprado ou não? Então, é uma coisa que realmente ainda me choca, sabe? E eu vejo que muitas mulheres ainda se chocam com essa realidade. E como eu te disse, é um assunto que eu não gostaria de tratar. Mas eu acho que isso já deveria ser um assunto superado. E dentro da Assembleia eu trato essa questão como um assunto superado. Porque não é só eu que apresento o projeto para as mulheres. Eu vejo os colegas deputados preocupados realmente com essa inserção política da mulher. Eu vejo, por exemplo, o deputado Gilmar Fabres apresentar um projeto que é um projeto importantíssimo, que ele dá uma vaga para as mulheres, e ele garante, na verdade, uma vaga dentro da mesa diretora da Assembleia. E ele não vai valer agora para o meu mandato, vai valer para o próximo. Mas eu já achei uma iniciativa ótima e excelente, porque as mulheres nunca fizeram parte de mesa diretora na Assembleia. Sabe, então, assim, se eu não me engano, acho que a Chica Nunes fez parte uma vez da mesa diretora, mas não em cargos como presidente e primeiro secretário. Então abre aí um precedente, incentiva, né, com que os colegas venham compor com as mulheres também, né? E eu tenho uma preocupação não só em apresentar os projetos, como é o caso, por exemplo, do projeto do meu pai, esses dias que nós estávamos analisando, do banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica. Como é o caso, por exemplo, de uma preocupação que eu sempre tenho com relação às mulheres. Por exemplo, eu apresentei um projeto que as mulheres, por exemplo, que têm filhos e são servidoras públicas, até porque eu não posso apresentar esse projeto para todas as mulheres que são trabalhadoras, que seria inconstitucional, mas que as servidoras públicas, por exemplo, elas tivessem um horário diferenciado daquelas que têm filhos com problemas neurológicos, né, que seria um caso, por exemplo, aí, da questão da síndrome de Down, que seria um caso também, e eu tenho dentro da minha família um caso de uma prima que ela tem um filhinho que ele tem problema mental e ela não consegue conciliar o horário do trabalho, até porque ela precisa carregar ele no colo ou na cadeira de rodas, etc., com o dia a dia dela, né? É muito caro você pagar hoje uma cuidadora, uma creche, etc., para que fique com o seu filho, acaba sendo até incompatível com o salário da servidora. Então, eu tenho uma preocupação maior que essa, não só com os projetos, até porque na Assembleia tem projetos excelentes e belíssimos, né? Tem projeto com relação à pedofilia, tem projeto com relação à inserção da mulher no âmbito de trabalho e no âmbito também da política, só que a gente tem dificuldade em colocar em vigor. Essa é a minha maior preocupação. Então, se nós não tivermos aí nas mulheres, e eu tenho sentido isso, inclusive mulheres que me procuram, semana passada, para você ter uma ideia, fui procurada pela Priscila Pires, que ela participou do BBB e ela é pré-candidata a vereadora em Campo Grande. E ela queria conversar comigo como ela fazia, para ela mostrar a imagem dela como ela é, e não como uma ex-BBB ou como uma mulher bonita, uma gostosona, etc., como ela faria para mudar isso. E aí eu conversei com ela até e falei, olha, a gente precisa disso, as mulheres precisam se conscientizar. Que se nós não estivermos dentro da vida pública, nós infelizmente estamos afastadas de debates extremamente importantes, que eles não são só relacionados ao nosso presente, mas principalmente ao nosso futuro, né? E essa aqui é a minha preocupação maior, é o futuro. Quando eu paro para analisar hoje o Estado como um todo, como mulher,
Eu me preocupo como vai ser o Estado para minha filha Sofia, que só tem 6 anos, e não como vai ser o Estado no dia de amanhã. E essa preocupação com as mulheres na vida pública, ela vem de encontro com isso. Se a gente não mudar essa realidade, Ana, infelizmente, a gente está aí fadado a continuar com discussões como essa, que na minha opinião já deviam ser superadas, com relação principalmente à violência, etc. Não sei por quantos anos, porque nós tínhamos na legislatura passada 2 mulheres, agora nós só temos uma, né, que era a deputada Teté Bezerra e a Luciane Bezerra. Hoje nós só temos uma. Então, se continuar desse jeito, quem sabe na próxima nós não vamos ter nenhuma? Então, assim, a gente precisa também da participação da mulher, é muito importante, para a gente poder defender não só nós mesmas, mas o futuro dos nossos filhos. Deputada, falando agora um pouquinho a respeito do governo aqui de Mato Grosso. Recentemente, o governo TAC se reuniu com a grande maioria dos deputados para discutir reforma administrativa e também a questão do RGA. A senhora foi convidada para essa reunião? Não fui convidada. Não fui convidada. Eu até brinquei, né, com os colegas deputados que eu não fui convidada, mas eu também não estava aqui. Então, assim, mesmo se tivesse sido convidada, não poderia estar presente. Mas que eu acharia importante que a gente enterrasse de uma vez por todas essas divisões de governo. Eu acho que reunião com base, o governo tem que fazer, Ana, quando for para debater questões políticas do governo. Agora, quando for para nós debatermos questões públicas, que foi a pauta dessa reunião, para pontuarmos os erros na condução da gestão e para contribuirmos, né, com críticas e sugestões, eu acho que o governo tinha que convidar todos os deputados. Eu fico imaginando, por exemplo, se nessa reunião não seria importante a presença do deputado Emanuel Pinheiro, que faz uma oposição dentro da Assembleia belíssima, que sempre apresenta alternativas. Será que não teria muito mais a contribuir do que um deputado de base, de governo, que tem cargos com o governo, que tem lá os seus cargos dentro da gestão do governador e tem seus receios de colocar a sua opinião, né, que eu acho isso uma vergonha para nós deputados. Eu acho péssimo que deputado indique cargo no governo. Acho que isso de uma vez por todas tinha que acabar. Não só porque eu sou oposição agora, mas se eu vir a ser depois situação, eu não gostaria que houvesse essa oferta, porque voto de deputado não tem preço, posição de deputado não tem preço. O deputado tem que começar a ser mais... valorizar mais a sua posição perante a sociedade. Então, eu realmente fico preocupada com isso. Eu acho que a base tinha que estar nessa reunião. A base e a oposição tinha que estar nessa reunião, para poder justamente falar para o governador aquilo que ele fala que a gente só fala na tribuna, para poder falar pessoalmente. Sobre outros apontamentos que a senhora teria a respeito do governo Pedro Taques, como é que a senhora avalia a gestão dele? Ana, eu avalio uma gestão com várias dificuldades. E a principal, na minha opinião, de todas elas é a falta de diálogo, que é uma coisa tão básica e tão mínima que eu não sei por que ela existe. Eu li esses dias um artigo do Dr. Onofre Ribeiro, professor Onofre Ribeiro. Meu Deus, eu nunca vi assim um artigo que descrevesse tão bem o atual momento que nós estamos vivendo político dentro de Mato Grosso. A falta de diálogo. Nós estamos aí passando por essa questão de discussão de RGA, de greve de servidores, e você vê que falta diálogo, sabe? Diálogo. Falta, na minha opinião, humildade do governador. O Wilson Santos, esses dias, disse da tribuna que o governador era um homem honesto, que o governador era um homem sério. E eu falei para ele, eu nunca disse que o governador não era honesto ou sério. Até porque eu não tenho motivos para dizer isso. Não tenho, eu nunca soube de nenhum envolvimento do governador Pedro Taques em nenhum esquema, em nenhuma corrupção. A gente ouve falar, ouve rumores, mas não existe nada concreto para a gente poder apontá-lo como um homem corrupto ou um homem desonesto. Agora, ele não tem humildade. Falei, isso é uma coisa que falta ao governo, humildade. O que é humildade? É você saber que nós não somos donos da verdade, Ana. Não é porque eu sou deputada que eu tenho a verdade absoluta. Então, eu conversava, por exemplo, hoje mesmo com a minha assessora e eu disse a ela, eu fico pensando essa questão das PPPs, por exemplo. Eu não tenho uma opinião formada. Eu não conheço onde a PPP já existe, eu não sei como ela atua. Então, como que eu vou chegar lá e eu vou falar contra uma coisa que eu desconheço?
Então eu vou chamar o presidente do Sintep, eu vou chamar o governo, mas isso era o papel do governo. Era o papel do governo de antemão, antes dele apresentar na mídia, como ele sempre faz, e usar a mídia como grande interlocutora, ele apresentar para os deputados e para os servidores, né? A questão da saúde, por exemplo, eu ouvi o presidente do sindicato, que é o Oscar Lino, ele falar assim, com tanta clareza e tanta simplicidade no que nós precisamos de urgência e de imediato mudar, que eu falei, poxa, eu acho que tinham coisas que através da conversa, do debate, do diálogo, seriam tão simples de se resolver, não que a gente tenha uma varinha mágica, mas que colocassem ali as dificuldades, os prós, os contras, o que beneficiaria, o que deixaria de se beneficiar, e que juntos nós chegássemos a um entendimento. Mas não, Ana, infelizmente o governo ele usa a mídia para divulgar tudo aquilo que ele decide, os deputados acabam sendo os últimos a saberem, aí quando a gente vê, já veio uma coisa totalmente desconexa, totalmente controversa, e que aí a gente tem que, na Assembleia Legislativa, trabalhar contra, sendo que a gente podia resolver esse problema antes mesmo dialogando. Deputada, eu vou pedir para a senhora permanecer um pouquinho conosco aqui, falar para você continuar com a nossa segunda parte dessa entrevista, porque os assuntos são bons, para você não sair daqui, que daqui a pouquinho a gente volta.